Você já reparou que existem algumas pessoas que não conseguem se expressar direito? Você já percebeu que tem algumas pessoas que na hora de escrever e na hora que a gente vai ler a gente não entende absolutamente nada? Por que alguns alunos, quando chegam ao terceiro ano do ensino médio e vão fazendo uma redação, se perdem todos? Você sabia que tudo isso começa com o estudo do que é uma frase e como pontuar bem uma frase? Preste atenção. Beleza. Pessoal, o que nós vamos ver hoje, o assunto que nós vamos estudar hoje, é para mim, um dos mais importantes para a gente estudar na gramática. Eu acredito que muita gente que hoje está tentando fazer um vestibular e não consegue fazer uma boa redação no Enem, no vestibular, se dá pelo fato de não conseguir formular bem as suas frases. Coisa que a gente deveria estudar desde criança, desde sempre, como fazer uma boa frase, como é que uma frase começa, quando é que uma frase termina, qual é o efeito de sentido que eu quero dar à frase, de que forma eu quero fazer com que minha frase possua um sentido naquilo que eu estou falando. Frase, então, é um conjunto de palavras que possui sentido em um contexto específico. Então, gravem bem essas 3 palavras para a gente lembrar do que é frase. A frase tem que possuir palavras, a frase tem que ter e fazer sentido, e a frase tem que ter um contexto. Ou seja, o sentido da frase ele muda a partir do contexto em que ela está sendo dita. A partir disso, presta bastante atenção que lá no final dos slides eu vou explicar a postagem que eu fiz ontem. Algumas pessoas não conseguiram responder a minha pergunta. Vamos lá. Ou seja, para que exista uma frase, é necessário que tenhamos palavras e que elas tenham sentido em um contexto específico. Botei um camarada aqui fazendo um discurso porque as palavras dele estão sendo ditas e dentro do contexto que ele está falando, as palavras vão ter um sentido. Tirou aquelas palavras e colocou dentro de um outro contexto, as palavras vão ter outro sentido. Vamos lá. É possível que tenhamos frases compostas apenas por uma palavra. Fogo. E daqui eu já vou colocar um apontador aqui para a gente perceber e eu poder explicar para vocês uma coisa bastante interessante. Ó. Repara, por mais que seja apenas uma palavra, essa frase aqui, ela começa com letra maiúscula e termina com um ponto final. Nisso, eu quero dizer o seguinte, ó, quando o Tom Hanks aqui está falando a palavra fogo, na verdade, o que ele está falando? Este lugar está pegando fogo. Ou seja, é uma palavra só, dita dentro de um contexto, passando uma mensagem. Isso é uma coisa muito importante. Frase é, antes de qualquer coisa, mensagem, informação. Vamos lá. Outro exemplo é a palavra salve. Quando se quer dizer, eu saúdo todos vocês. Como é que vocês estão? Qual é? Qual foi? Uma palavra pequena, uma expressão pequena, mas quer dizer uma grande coisa. Por isso que aquela palavra sozinha indica toda uma frase. Porque ela tem uma mensagem completa. Quando eu falo, por exemplo, a expressão bom dia, na verdade eu estou querendo dizer o quê? Numa expressão muito maior. Eu desejo a vocês um bom dia. Ou que vocês tenham hoje um bom dia. Vamos lá. Então, se nós temos frase e frase é informação, a gente precisa então entender isso daqui. Volta lá. Nós temos 4 tipos de mensagens. Que eu disse anteriormente. Frase é mensagem. Então, nós temos 4 tipos de frase ou 4 tipos de mensagem. Nós temos as frases declarativas. Quando simplesmente eu quero dar informações. Eu tenho a frase exclamativa indicando o quê?
uma surpresa, uma indignação, nós vamos ver isso direitinho lá. A frase declarativa, ela vai terminar com o nosso pontinho final. Tem muita gente que não pontua suas frases. Ou seja, por que não pontua? É porque não sabe quando a informação tem que começar e quando a informação tem que terminar. Essa coisa da sintaxe que a gente estuda da língua portuguesa, que é a relação entre as palavras para poder formar uma frase e essa frase ter sentido, funciona para isso. A gente está aqui para poder a gente estudar, entre outras coisas, a semântica, que é o sentido. As palavras elas têm que se conectar para formar um sentido. Então você, aluno que está me vendo agora, você que é aluno de terceiro ano do ensino médio, você que é aluno de redação que vai prestar o vestibular, por favor, presta bastante atenção nisso. As nossas informações elas têm que ser claras, começando com a letra maiúscula, como eu disse antes, e terminando com um ponto. A frase declarativa, 90% das frases que nós utilizamos são declarativas, ou seja, nós estamos passando informações. A frase exclamativa, indicando surpresa, indignação, ela vai terminar com um ponto de exclamação. A frase interrogativa é quando você pede informação, mas não deixa de ser. Você está pedindo informação e termina com o ponto de interrogação. A frase imperativa, que é o último tipo de frase que nós vamos estudar e que merece uma videoaula só sobre ela, ela vai indicar ordem, sugestão, súplica, desejo. Exemplo, quando você olha na rua essa placa pare, ela está indicando o quê? Você deve parar. Se você estiver de carro, você tem que parar no cruzamento, prestar atenção para que não aconteça um acidente. Porém, isso aqui merece um estudo específico, só numa videoaula, porque ela muda de contexto. Vamos seguir. Frases declarativas. Como eu disse antes, 90% das nossas frases, elas são constituídas de frases declarativas. Tipo de frase que o falante recorre para formular uma afirmação, proposição, ou seja, uma mensagem, uma informação apresentada como verdadeira. Ele é piloto de helicópteros. Existe também a frase declarativa negativa. Ele não é piloto de helicópteros. Preste bem atenção nisso aqui que está escrito, porque isso aqui diz respeito a como você fala, como você entoa ou entona. No registro, repara que está registro, porque isso aqui veio do português de Portugal. No registro oral, ou seja, falando, a frase declarativa é caracterizada por uma entoação ascendente no início e descendente no final da frase. Quando eu falo que é ascendente depois descendente, ele é piloto de helicópteros. Você vai trabalhar hoje até tal hora. Neste momento nós estamos ocupados. Ou seja, repara que a frase vem e pontua, até para poder dar esse sinal do ponto final. No registro escrito, termina geralmente com ponto final. Pode terminar também com reticências. Frase interrogativa. No meu outro vídeo, eu falo sobre esses 3 relógios aqui. Foi um GIF que eu achei muito interessante. Passa lá no meu outro vídeo, vou deixar um card aqui, que fala exatamente sobre isso. Sobre esse relógio, passa lá porque isso aqui é muito interessante, eu não vou me ater aqui para a gente ganhar tempo. Tipo de frase a que o falante recorre para formular, através de uma pergunta, um pedido de informação. Sempre a informação. Sempre a pergunta. Sempre o sentido de querer saber uma mensagem que você não tem e você pergunta. No registro oral, a frase interrogativa é caracterizada por uma entoação ascendente. Que horas são? Você vem hoje? Não, digamos assim, você toca violão? No registro escrito, termina com ponto de interrogação se é uma interrogativa direta. Quando você pergunta diretamente, que horas são? Mas existe também o ponto final numa interrogativa indireta. Quando eu falo assim,
Sabe dizer que horas? Sabe de me dizer das horas? Vamos lá. Frase exclamativa. Tipo de frase que o falante recorre para exprimir emoções ou sentimentos. Foi um concerto fantástico. Percebam aqui, ó, eu coloquei, isso aqui já vou dar uma dicasinha de língua portuguesa. Repara, concerto com C. Concerto com C é concerto musical. Concerto com S é concerto de reparo, reparar. Tem até um macetezinho que a gente fala. Foi um concerto fantástico. Concerto com C, de canto. Concerto com S, de serviço. Vamos seguir. No registro oral, é caracterizado por uma entoação de intensidade que recai sobre toda a frase ou especialmente sobre uma sílaba, uma palavra ou uma expressão. O final foi Você é maravilhosa. Vamos seguir. Frase imperativa, a tal frase que eu falei com vocês que vai merecer um estudo específico da gente. Tipo de frase a que o falante recorre para expressar uma ordem, fazer um pedido, dar um conselho, fazer uma sugestão ou uma proposta, né? Ligue a máquina, por favor. E eu fiz questão de colocar essa imagem aqui ao fundo, esse gif de um exército marchando, porque a própria palavra imperativa nos faz lembrar o quê? Imperador. Então, basicamente, a gente vai ver a frase imperativa o quê? Ordem. No registro oral, é caracterizada por uma entonação descendente. A entonação imperativa pode marcar intensamente uma sílaba, uma palavra ou uma expressão. Sai daqui! Vou falar aqui bem brevemente, mas isso daqui vai ser um material para a gente estudar numa própria videoaula. Porque a fase imperativa ela pode indicar ordem, conselho, súplica, desejo, proposição. Quando você usa, por exemplo, em receitas de bolo ou receitas culinárias, junte os ovos à farinha, instrução, né? Junte os ovos à farinha, bata o liquidificador em 3 minutos, acenda o fogo em 180 graus. Isso tudo são instruções, ou seja, a frase imperativa ela vai mudar de sentido de acordo com o contexto. Se você muda o contexto, você muda o significado da frase. Muito bem. No registro escrito, termina com um ponto final ou um ponto de exclamação. Eu até dou uma dica no seguinte: você usa o ponto final numa frase exclamativa quando você tem, digamos assim, mais desejo, súplica, coisa e tal. Mas quando é aquele imperativo categórico, quando é aquela ordem expressa que é para ser feita, coloca um ponto de exclamação. O verbo da frase apresenta-se geralmente no imperativo e por vezes no infinitivo, né? Bata a porta antes de entrar. Esse é o modo imperativo, lembrando dos 3 modos do verbo, né? O modo imperativo, o modo indicativo e o modo subjuntivo. Ou você pode colocar também no modo infinitivo, bater a porta antes de entrar. A frase imperativa pode ser reduzida apenas a uma palavra. Lembra que eu disse anteriormente? Silêncio. É frase e frase imperativa. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? Todos façam silêncio. Eu quero que todos façam silêncio. Ou então, partir. Vamos partir agora. A gente vê muito essa imagem aqui, por exemplo, em hospitais, clínicas. Agora sim, chegou a hora que nós vamos responder a isso daqui que foi colocado lá no post e que algumas pessoas têm dificuldade. Qual das sentenças abaixo não se caracteriza como frase? A resposta é: depende. Isso aqui, esse exemplo eu já expliquei, né?
Vroom. Isso aqui é frase ou não? Uai, se ela tiver escrita dentro de um contexto e disse: o carro acelerou na rua e fez vroom, ou simplesmente vroom o carro fez. Esse é o quê? É uma onomatopeia. É o som de o quê? Do acelerador. Lá, 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 lá. Pode ser uma frase sim. A criança andando na rua sem saber se expressar disse lá, 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 lá. É o quê? É a frase da criança. Só vai ser frase se ela estiver inserida dentro de um contexto. A criança cantava alegremente. Lá, 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 lá. Ou seja, essa frase indica o quê? O canto da criança. Deu ruim. Nós utilizamos esse jargão aqui na rua. Deu ruim. Ou seja, deu errado, não deu certo. Todas essas sentenças aqui podem ou não ser frases desde que elas estejam inseridas num contexto específico. Tudo bem? Beleza, pessoal, esse então foi o nosso vídeo, nossa primeira videoaula mesmo, né? A anterior foi só uma reflexão, mas nossa primeira videoaula de 2021. Por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos, deixe aqui nos comentários, eu leio todos e vamos ficar com Deus nessa semana que se inicia. Grande abraço.